Agora nós vamos falar de 3 testes não paramétricos. Então a gente vai começar pelo main Whitney, que é o primeiro teste não paramétrico. Lembrando que um teste não paramétrico a gente não tem parâmetro. Então aquilo que a gente entende como média, variância, erro padrão, esses parâmetros a gente não vai ter nesses testes. Então vamos começar com o teste de main Whitney. Para isso eu vou carregar os meus dados. Novamente eu tenho a minha planilha, a primeira aba, né? Então é a única aba que vai ter dentro dessa planilha. Clico para carregar e aqui eu já tenho uma dica que provavelmente eu não tenho uma distribuição normal. Então quando a gente está falando de score, como variável resposta, esse score ele já vai ter, se a gente está dando notas, bem provável que não tenha uma distribuição normal. Mas para isso, é claro, a gente pode ir direto para a aba de teste, de teste de média, olhar o Shapiro-Wilk, e lá no Shapiro-Wilk ele vai ver que não é normal. Nesse caso aqui, eu já vou passar essa etapa porque eu já estou te dizendo que isso não tem uma distribuição normal. Nesse meu caso, pode ser que o seu tenha. Então, para isso, o nosso banco de dados ele vai ter 2 grupos. Então, é um score separado por grupo 1, G1 e grupo 2, G2. Aqui, ó. Então, a gente tem 100 observações. Vou lá para a minha aba de main Whitney. Lembrando que o main Whitney ele é um teste não paramétrico, novamente, mas que o número de grupos que eu posso comparar, o número de níveis que eu vou comparar dentro da minha variável, do meu fator grupo, é no máximo 2. Então, é o máximo 2. Por quê? Porque o main Whitney vai dizer se o grupo 1 ele é diferente do grupo 2. Então, quando a gente está pensando em teste não paramétrico, um grupo, um fator chama grupo, e eu vou ter 2 níveis ali dentro, comparar o grupo 1 com o grupo 2, a gente então já entende que eu vou ter que utilizar o main Whitney. Se eu tenho mais de 2 níveis dentro da minha variável grupo, aí a gente tem que ir para o teste de Kruskal-Wallis, que a gente vai falar posteriormente. Então, ficando aqui no main Whitney, a gente vai ter que, vou escolher minha variável resposta, que é o score, vou ter a minha variável de grupo, eu sou bem original, já coloquei o nome de grupo, você pode chamar do que você quiser, que ela vai aparecer aqui, não se preocupe. E aí sim a gente manda executar o teste de main Whitney. E aqui a gente vai ter os resultados, em que eu vou ter o grupo 1, o grupo 2, então é um contra o outro, né, um contraste que a gente vai ter, o nosso valor de U, o de Z e o P-valor, se é significativa a diferença entre grupo 1 para grupo 2. No nosso caso, é sim. Existe uma diferença em que o P-valor vai mostrar aqui para a gente que ele é menor do que 0,05, e isso significa que existe diferença entre os dois grupos. E aqui já tem umas dicas, já deixei alguns detalhes. Para o teste não paramétrico de main Whitney, ele foi executado para comparar as distribuições das variáveis selecionadas entre os dois grupos. Resultados, a gente vai ter o grupo 1 e o grupo 2, a estatística de U, a de Z, o P-valor, o tamanho do efeito, e aí a gente também tem uma interpretação para o tamanho do efeito. Se ele for menor do que 0,03, ele é pequeno. Se ele for entre 0,3 e 0,5, ele é moderado. E acima, esse valor de tamanho de efeito, acima de 0,5, ele já é considerado grande o tamanho desse efeito. Ou seja, sim, ele está mostrando que é significativo e o tamanho do efeito é maior do que 0,5. Então, lembrando que esse teste ele é utilizado sim para verificar a diferença entre dois grupos independentes em dados não paramétricos ou quando a suposição de normalidade ela não é atendida. Então, é por isso sim que a gente escolheu o teste de main Whitney e é extremamente simples de rodar aqui, né? Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui embaixo e aí sim a gente pode entrar em contato com você para tentar te ajudar da melhor maneira.